começa com notícias do Atlético Mineiro. O que é isso? Bom, aqui está uma semi-revelação do novo técnico Eduardo Domingues. Ele que estava lá na Argentina. Sai o argentino Sampaoli, entra outro argentino e o Galo espera pelo novo treinador e se prepara para enfrentar o Grêmio pelo Brasileiro. É o começo de uma nova era. Eduardo Domingues é o novo técnico do Atlético. Um novo passo na carreira do argentino, que se despediu às lágrimas do Estudiantes de La Plata. E tá vendo essas taças? Foram 5 no período em que El Barba comandou o Estudiantes. Na carreira de treinador já foram 8 medalhas, entre a Liga Uruguaia e Argentina. Tudo nesse estilo, marcado pela intensidade. Hoje, com 47 anos, Domingues começou no futebol como um zagueiro, revelado pelo Vélez Sarsfield. Seu trabalho como técnico é marcado por uma organização defensiva, mas isso aí não quer dizer que ele é retranqueiro. O como se defender varia. Vai depender dos jogos. As partidas mudam. Terão momentos em que vamos pressionar no ataque. Momentos em que deixaremos o rival fazer o seu jogo. Terão momentos em que vamos defender e sair no contra-ataque. Momentos que vamos pressionar e atacar rápido. E também terão momentos de posse de bola, para que o rival saia e abra espaços. E a defesa é o que está tirando o sono do torcedor. Nos últimos 3 jogos, foram 6 gols sofridos pelo Atlético. 5 deles marcados após os 30 minutos do segundo tempo. O último foi do América, aos 48, que derrubou a vantagem de 1 gol na semifinal do Mineiro. Lateral nosso, a gente não se equilibrou, não balançou todo mundo para o lado, que é o que se deve. E um erro ali coletivo, a gente acabou dando a oportunidade para o América finalizar e acabou fazendo o gol. Um time que almeja coisas grandes, conquistar títulos, não pode se dar ao luxo de ficar tomando gol no final do jogo, enfim. Vacilamos, garoteamos, né? E agora é levantar a cabeça e focar para o próximo jogo. Em janeiro, Domingues acertou a sua renovação de contrato como Estudiantes, mas problemas na relação com Verón, presidente do clube, saídas de jogadores importantes e a valorização salarial prometida pelo Atlético acabaram convencendo o técnico a trocar La Plata por Belo Horizonte. A massa do Galo ainda vai ter que esperar um pouquinho a mais para poder conhecer o seu novo comandante. Domingues se junta à delegação alvinegra na quarta-feira, no duelo contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, mas terá de acompanhar essa partida dos camarotes. Ele ainda aguarda a regularização dos seus documentos para poder comandar o Galo contra o América no duelo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro no próximo domingo. O começo da Era Barba no Galo está prestes a começar. Sai o Cavanhaque e entra a Era Barba, né? Assim como ele é chamado, Bem-vindo Domingues. Então é o novo técnico do Galo, já aparecendo com o símbolo do clube, escudo e tudo mais. E é um cara que é muito bem comentado, falado na Argentina, com uma boa impressão entre os jogadores, carismático, e aceitou rapidamente a proposta do Atlético. Tinha renovado o contrato recentemente, provavelmente atraído pelo mercado brasileiro, que paga mais, que hoje tem mais dinheiro na América do Sul, Cicinho. E é um treinador que eu tô curiosa para ver como ele vai trabalhar por aqui. Acredito que o torcedor do Atlético também, né? Porque é o oposto do Sampaoli, né? O que o Sampaoli tem de arrogância, ele tem nessa pessoa carismática. Então, vai colaborar muito com o Atlético Mineiro, principalmente que o principal trabalho dele é defensivo. E é onde o Atlético Mineiro tem encontrado muitas dificuldades. Tem tomado gols, assim, de maneira assombrosa, porque o Atlético Mineiro, o sistema defensivo, entrega muitas bolas para o adversário e gols de maneira boba, né? Como nós vimos ao decorrer desse início de temporada. Então, vai colaborar muito. E estamos curiosos para saber o trabalho dele, mas tem tudo para fazer um grande trabalho. E aceitou prontamente, porque o Atlético Mineiro é grande, é uma equipe que paga bem, tem os seus problemas aí, mas vai colaborar muito com o Atlético Mineiro, sim. Ele vai cuidar da parte defensiva, porque é zagueiro, sabe muito bem como que funciona a parte defensiva, né, Cicinho? A então, principal por isso característica dele como treinador é priorizar esse sistema defensivo. Até porque os atacantes do Atlético Mineiro também dispensam comentários, né? Ronaldão, boa contratação do Galo? Boa, porque é um treinador intenso também, assim como o Zubeldia, né? Que é o cara que chega dentro do gramado, cobra dos jogadores, vai ali no treinamento, tá ali em cima do cara, acordando.
Então, acho que diferente até do São Paulo, que só queria que o auxiliar batesse nos jogadores, esse aí, ele dá moral. Então é diferente, vai ser um Galo diferente aí, um Galo mais intenso. E eu vou acionar primeiramente Maurício Paulucci, que está lá em Porto Alegre, porque amanhã o Atlético vai jogar contra o Grêmio. E o Maurício, além do jogo, vai acompanhar também a chegada do novo técnico atleticano. Não é isso, Maurício? Muito boa tarde, chove por aí também, né? Fala, Marcelo, agora esse microfone funcionando. Tá chovendo bastante aqui em Porto Alegre. Explicar pra vocês, eu tô em frente ao mercado público municipal aqui na capital gaúcha, que é o mais antigo do Brasil. Vou mostrar pra vocês, agradecer ao Anderson que prestou o guarda-chuva. Ô, Anderson, obrigado, viu? Obrigado. Deixa eu explicar pra vocês e já antes, claro, prestar a nossa solidariedade, as nossas condolências a todas as famílias atingidas pelas chuvas fortes em Juiz de Fora. Esse mercado, ele representa muita solidariedade, reconstrução, resiliência para o povo gaúcho. Vocês vão se lembrar das enchentes de 2024. Na época, cerca de 1,5 metro a água chegou nesse nível. Esse mercado foi totalmente destruído. Pedi para o nosso repórter cinematográfico Matheus Campos mostrando. Hoje a gente começa a nossa jornada aqui em Porto Alegre, no mercado municipal. Ele que foi totalmente reconstruído, quase 2 meses de trabalho depois das chuvas. E o jogo de amanhã, Galo e Grêmio, aqui na Arena do Tricolor Gaúcho, vai ser mais especial, 9h30 ao vivo da Globo, por conta do anúncio que rolou hoje de manhã. O Eduardo Domingues vai ser o novo técnico do Atlético, 47 anos, assina contrato de 2 anos até o fim de 2027 e ele já mandou um recado para os torcedores do Atlético. Vamos ouvir o Barba. Oi, massa do Galo. Aqui Eduardo Domingues. Estou muito contente, muito motivado de fazer parte de um time tão importante. Obrigado pela confiança. Até amanhã. Então até amanhã, seu Barba, porque estaremos aqui, Globo Esporte, em Porto Alegre. Amanhã, a chegada prevista do Eduardo Domingues aqui na capital gaúcha, por volta de 11h30 da manhã, estaremos aqui, marcação cerrada, para acompanhar a chegada do novo técnico do Atlético. Só que, por enquanto, ele ainda está em Buenos Aires, se despediu do Estudiantes, e é por isso que a gente vai para lá com o Rafael Sibila, para contar como é que foi a despedida do Eduardo Domingues. Sibila, boa tarde, conta pra gente como é que foi, meu amigo. Oi, Maurício, tudo bem? Muito boa tarde para todo mundo. Bom, voo curto esse, né? Porque ele vai para Porto Alegre, daqui de Buenos Aires a Porto Alegre, mais ou menos 1 hora de viagem para o Eduardo Domingues, então, se encontrar com a delegação do Galo. O Eduardo Domingues, que é um dos técnicos mais vencedores do futebol argentino nos últimos anos, e por isso ele foi tão homenageado pela torcida do Estudiantes no último jogo dele, comandando o time contra o Sarmiento, lá na casa do Estudiantes, em La Plata. Colocaram os 5 troféus que ele conquistou nessa passagem de 3 anos pelo clube. Os jogadores tiraram foto com ele. Eduardo Domingues, que estava ali com o nome dele sendo ventilado há algum tempo no Boca Juniors, acabou tendo uma sequência de trabalho no Estudiantes, é o atual campeão argentino, um técnico que já teve uma passagem por um dos grandes aqui da Argentina, do Independiente. No Independiente não conquistou título, mas no Colón de Santa Fé, que é um time pequeno, ele foi campeão nacional, e no Estudiantes aí se colocou então no 2º lugar entre os técnicos com mais títulos na história do clube. Maurício. Valeu, Sibila. Bom, o Eduardo Domingues será o próximo técnico do Atlético, vai acompanhar o jogo aqui na Arena do Grêmio, depois comanda o primeiro treino em Belo Horizonte na quinta-feira. Mas se não fosse o Domingues, poderia ser outro técnico que está no mercado também. Gajardo saiu do River Plate, Sibila? Pois é, Maurício, essa foi bem inesperada, né? Apesar da questão, né? O Gajardo, desde que voltou para o River Plate em agosto de 2024, não conseguiu fazer o time jogar bem, acumulou eliminações, não conquistou nenhum título. Lembrando que na primeira passagem dele, entre 2014 e 2022, conquistou 14 títulos, o que fez com que ele recebesse essa homenagem, essa estátua aqui em frente ao Monumental de Nunes. Mas após a derrota para o Vélez Sarsfield, a 3ª seguida no campeonato argentino, ele já não se apresentou para entrevista coletiva, isso no domingo à noite. Ontem foi um dia de muitas reuniões e agora então o Gajardo está fora do River Plate, comanda o time ainda uma última vez nesta quinta-feira aqui no Monumental de Nunes contra o Banfield, mas o River Plate já está em busca de um técnico. E por enquanto o técnico que está sendo buscado pela diretoria do River, o preferido pela diretoria do River, é alguém que conhece bem Porto Alegre, o Chacho Coudet, que teve passagens pelo Internacional, hoje é técnico do Alavés da Espanha, é o técnico então na mira da diretoria do River. Maurício.
Valeu, Sibila, muito obrigado. E avisa o pessoal aí do River Plate que Jorge Sampaoli também tá sem emprego, pode ser uma boa opção. Muito obrigado, meu velho, bom trabalho pra você. E agora, gente, a gente segue dando um rolê aqui pelo mercado público de Porto Alegre, porque amanhã tem Galo e Grêmio ao vivo na Globo, 9h30 da noite. E eu estou aqui em Porto Alegre para, além de acompanhar o novo técnico do Atlético, Eduardo Domingues, pra gente fazer o Sem Limite. Lafayette Vaz, vem aqui, menino, nosso produtor, bonezinho do Sem Limite, porque a missão é a seguinte, R$100 a verba da curta, né, meu povo? Pra ver o que a gente consegue fazer aqui em Porto Alegre com esse dinheiro. Tudo bom, gente? Uma coisa é certa, vocês estão boa? Boa tarde. Dá um oi pro pessoal lá de Minas. Boa tarde. É tomar um chimarrãozinho, né? Ô, beleza. Marcelo Lais, vou voltando com você, seguirei na cola de Eduardo Domingues. Baguri! Vou acompanhando tudo por aqui. Um bom Globo Esporte pra vocês. A gente segue na cola do Atlético. E vou gastar. Esse pode ser de graça? Pode. Uhul! Mas ia ter mais dinheiro sobrando. Valeu, Marcelo! Eu tô segurando a bronca aqui no Globo Esporte. Pode trazer um presentinho pra mim, viu, Maurício? Valeu, bichão. Bom trabalho pra você aí. Oficialmente anunciado pelo Atlético. Fala, Bel, amigos do Alterosa Esporte, galera da bancada. Agora ficou ainda mais oficial. O Atlético anunciou há pouco nas redes sociais do clube a chegada do novo comandante, Eduardo Domingues, técnico de 47 anos. O Eduardo Domingues já vai acompanhar o Atlético amanhã, lá em Porto Alegre, na partida contra o Grêmio. Mas começa a comandar o time oficialmente, segundo a diretoria alvinegra, só na quinta-feira, em dia de treinamento na cidade do Galo. O técnico argentino vinha treinando o Estudiantes. Inclusive, o clube de La Plata já tem um novo comandante, o Alexander Medina, ex-técnico do Internacional, treinou o Colorado lá em 2022. Eduardo Domingues, que encerra esse ciclo pelo Estudiantes, deixando muita saudade. O treinador foi ovacionado na despedida pelo clube de La Plata na semana passada. Agora vai escrever uma nova história à frente do Galo. Lá no Estudiantes conquistou vários títulos expressivos. Daqui a pouquinho a gente volta no Alterosa Esporte trazendo o perfil completo do treinador. Eu volto já já. Grande abraço. É meio frustrante às vezes você começar da estaca zero, recomeçar todo um trabalho, até o grupo se adaptar ao estilo de jogo dele, até ele conhecer o grupo também, mas renova também as esperanças para o atleticano, colecionador de taças na Argentina. A grande curiosidade agora é como ele colocará essa ideia de jogo dele aqui. É muito de ligação direta, de acionar o que o Juan Tressoldi tem feito muito aqui, o que o Lianco faz muito bem. A minha grande dor de cabeça é que lá na frente tem o Hulk, que não tem essa característica de disputar de cabeça, tem o Bernard, que é baixinho, tem o Dudu, que é baixinho. Não é um grupo de estatura, de muita estatura, e nem um grupo com característica de jogadores fortes. Vamos ver, Fael, o que o povo nos jogos já estava achando, o que o torcedor atleticano já estava pensando sobre essa contratação do novo treinador alvinegro. Tem 60 anos, nunca vi um técnico tão ovacionado dos últimos tempos, né? Nem aqui no Brasil e nem fora. Então a gente está acreditando que vai dar certo, né? Na verdade, é um que adapta a forma de jogar do jogador do Atlético. O grande problema nosso é que o técnico vem, quer uma forma e o jogador não consegue adaptar. Então a gente está torcendo para isso, né? Não, a contratação, vamos ver o que é que vai dar, né? É muito recente, assim, para saber o que vai dar do técnico, mas creio que vai ser uma boa, né? O São Paulo já não estava dando mais, não. E o Atlético está precisando disso, um técnico que agrega o vestiário agora nesse momento, né? Aí vamos ver, se Deus quiser vai dar tudo certo. Assim, gente, agora a cobrança aumenta sobre o elenco, porque o elenco está devendo há algum tempo, os jogadores estão devendo há algum tempo, foi assim com o Milito na reta final, Cuca, Sampaoli, então a cobrança agora aumenta muito. Mas a cobrança também não pode deixar de ser feita para quem planeja, para quem contrata, para quem reforça esse grupo. A gente vai exigir qualidade, porque, repito, o meu medo, com 3 vitórias em 19 jogos, sofrendo 27 gols em 20 partidas e só não sofrendo gols em 3 delas, é realmente a nossa luta contra o Z4. Mas ele foi anunciado oficialmente e agora o Lauro Lopes traz um perfil de Eduardo Domingues. Pela 6ª vez na história, o Galo terá um técnico argentino à frente da equipe. Aos 47 anos, Eduardo Domingues vai assinar um contrato de 2 temporadas com a SAF Alvinegra. Antes de desembarcar na capital mineira, o treinador vai acompanhar a partida entre Atlético e Grêmio
amanhã em Porto Alegre. Na quinta-feira, ele já comanda o treinamento do time na Cidade do Galo. A gente acompanha, a gente sabe que no futebol argentino nos últimos 3 anos ele tem 5 títulos, então com certeza é um treinador experiente, pode chegar aqui, agregar, nos ajudar muito para que a gente continue a equipe vencedora e nós como elenco ajudar ele também para que ele possa ser tão vitorioso aqui no nosso país como ele foi no país de origem dele. Vamos ver o que ele vai falar, quais são as ideias de jogo dele e vamos dar nosso melhor nos trabalhos para poder ajudá-lo a fazer um grande trabalho aqui no América, no Galo. Ex-jogador e técnico desde 2015, Eduardo Domingues coleciona bons trabalhos à beira do gramado, principalmente à frente do Estudiantes, último clube do treinador. De 2023 para cá, ele conquistou títulos importantes pela equipe de La Plata. Ao todo foram 5 taças. A Copa da Argentina há 3 anos, a Copa da Liga em 2024, o Campeonato Nacional na temporada passada e o Troféu dos Campeões nos últimos 2 anos. Não por acaso, Eduardo Domingues foi ovacionado pelos torcedores à despedida do Estudiantes. Pela primeira vez trabalhando no Brasil, o técnico agora vai em busca de uma nova história, pessoal e para o Atlético. Uma sequência de treinadores argentinos nos últimos anos, desde o Turco, Sampaoli, o D e agora o Domingues. O Atlético muda um pouco a característica de jogo do Sampaoli, que gosta de ter a posse de bola, de um técnico mais reativo, que pega a bola, já quer acionar o ataque, de repente com a bola longa, buscando as pontas. E repito, se for para disputar de cabeça, o Galo não tem peças para isso. Talvez o Cassier ganhe um pouco mais de chance. É um técnico muito respeitado, como o Galhardo não emplacou nesse retorno ao River, tem sido o grande nome na Argentina nos últimos anos, colecionador de taças. No papel é um bom nome, só que nesse momento ele precisa resgatar o mental desse time também. É um time que voltou a sentir muito quando sofre gol, que tem dificuldade de voltar para o jogo. É um time que opta por qual tempo da partida ir jogar. Não jogou o primeiro tempo contra o Pouso Alegre, o segundo contra o Atlético, o primeiro contra o Bragantino, o primeiro contra o América. Então, infelizmente, é um time de 45 minutos e ele precisa buscar essa intensidade nos 90 minutos dessa equipe. Não são poucos pontos a serem trabalhados. É um time que sofre gol todo jogo, que aquela palavra que o São Paulo usava, toda coletiva, contundência no ataque, ele precisa ter um aproveitamento melhor de um ataque que foi muito mal no Brasileiro do ano passado. A lista de problemas é muito grande, mas o primeiro tópico da lista o Atlético fez. Trouxe um treinador que vive grande fase lá na Argentina. Fael, o Rogerinho Ferreira está aqui falando no nosso YouTube que antes tinha o Borba Gato, hoje tem o Barba Galo. Boa. E agora nós vamos, parece, tem vídeo dele, né, Léo? A assessoria de imprensa do Atlético já divulgou, vamos acompanhar? Oi, massa do Galo, aqui Eduardo Domingues, estou muito contente, muito motivado de fazer parte de um time tão importante. Obrigado pela confiança. Até amanhã. Aí eu já falo um português melhor que o Sampaoli. Vai ser melhor para mapear as coletivas. Para se comunicar com o time também, porque no ano passado o Sampaoli parece que chegou a entender um contexto de uma briga séria contra o rebaixamento. O Galo caminhava a passos largos para o rebaixamento. Ele segurou a onda até o final do ano e a partir dali não conseguiu retomar o caminho de subir degraus e evoluir a equipe. Ele precisa apresentar uma evolução, mesmo que gradual, mesmo que em pequenos passos nesse começo de estrada, mas ele precisa evoluir. Porque, eu repito, eu temo muito o desempenho do Atlético atualmente, o retrospecto e esses problemas que eu citei aqui. Principalmente o de gols sofridos. Se entrar no jogo com a obrigação já de ter que fazer 2 gols para conseguir a vitória, nem sempre é fácil. Principalmente quando você joga fora de casa com uma equipe contra o Grêmio.